Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir, um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, indicações de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo que eu tô trazendo para esse canal para abordar o tema violência contra a mulher. Na verdade, esse é o último vídeo que eu tô trazendo para falar sobre isso, né? Que é referente ao capítulo final do livro que eu tô utilizando como fonte de referência, né? O livro se chama A Sociedade do Macho e a Violência contra a Mulher. O capítulo final dele sugere as soluções para acabar com a violência contra a mulher. Então, hoje eu vou falar o que diz o capítulo final do livro e depois eu vou terminar o vídeo fechando aqui para expressar a minha opinião sobre isso conforme eu vejo, tá? Então, gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo e qualquer barulho vindo de fora, seja latido de cachorro, barulhos de obra, essas coisas que eu não tenho como controlar, por favor, ignore. Então, gente, é isso. Vamos ao vídeo. Para começar, eu vou ler aqui uma rápida definição sobre políticas públicas. Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente com a participação de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da sociedade ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos de pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. Feitas as definições necessárias, vamos ao tema, mas antes eu vou citar aqui alguns exemplos bem-sucedidos das políticas públicas. A questão do meio ambiente é com toda certeza a mais bem-sucedida da história, mas foi só nos anos 80 que as campanhas de conscientização nas escolas e nas mídias em geral foram implementadas. Menos de 15 anos depois, não havia hoje uma criança ou jovem que não tivesse o que hoje chamamos de conscientização ambiental. Hoje, todos os jovens falam em salvar o planeta e a natureza. Sabem o que é a reciclagem e a sua importância para o meio ambiente. Sabem da destruição das camadas de ozônio, do efeito estufa e do degelo dos polos. Sabem que o clorofluorcarbono, um gás que prejudica a camada de ozônio contido em sprays e geladeiras, não pode ser utilizado. Enfim, tais jovens falam com desenvoltura sobre o tema, mas por quê? Pela simples razão de que o governo, por anos a fio, alimentaram as mídias e os currículos escolares com o tema. Milhões foram gastos nesse processo e não foi um dinheiro jogado fora, haja vista um resultado futuro para o meio ambiente. Os jovens de hoje têm a chamada consciência ambiental, mas não tem a consciência do igual, que é a consciência que conceitua que homens e mulheres são iguais e que homens não agridem as mulheres. Agora, falando sobre o tema violência contra a mulher, os governantes despertaram a consciência ambiental de forma louvável, como foi dito anteriormente, além de muitos outros tipos de consciência. Mas por que não implementaram campanhas de conscientização nas escolas sobre a violência contra a mulher? Nas escolas, meninos e meninas são estudados e educados. Porém, muitos deles se tornam futuros agressores e mulheres as futuras agredidas. Essa é uma realidade bastante contraditória e vale lembrar que a violência não se restringe apenas à física. Existem também agressões psicológicas, patrimoniais e sociais contra as mulheres.
Moral da história: campanhas de proteção à natureza são feitas, o que gera um grande resultado, mas não se faz o mesmo nas escolas sobre violência doméstica. Vale citar também um grande exemplo de campanha bem-sucedida pelo governo, que foi a campanha contra o tabaco. Quem nunca ouviu falar nas escolas desde criança que fumar faz mal à saúde? Tanto é que basta alguém fumar perto de uma criança que ela lhe dirá que cigarro causa câncer, mesmo que ela não tenha total entendimento sobre todas as doenças causadas pelo cigarro. Pelo menos uma criança sabe o que é uma doença, enquanto os fumantes parecem ignorar os malefícios provocados pelo cigarro. Quem nunca ouviu falar a famosa frase "se beber, não dirija" ou "doe sangue, doe vida"? Existe uma lista infinita de exemplos de campanhas que estamos cansados de ver todos os dias na mídia, como por exemplo a campanha de prevenção do câncer de mama, a campanha que alerta os motoristas a respeitarem a sinalização, da importância da denúncia contra a pedofilia, a importância do uso da camisinha no carnaval, do respeito à faixa do pedestre, da doação de órgãos, etc, etc, etc. Mas, por acaso, alguém já viu, por exemplo, campanha comercial na TV sobre a violência doméstica? Você pode até ter visto pelo menos uma vez na última década. Mas e nas escolas? Por acaso você já assistiu na escola alguma palestra sobre a conscientização da violência doméstica? Afinal, não é nas escolas que, depois do meio familiar, são formados os primeiros conceitos e valores sociais e culturais? Por acaso, alguém já viu uma campanha de conscientização ser implementada no meio escolar, que é justamente o lugar que é capaz de exercer uma forte influência sobre as pessoas? Se o governo federal tratasse da questão da violência contra a mulher da mesma forma que se trata de outras questões sociais, o Brasil seria um exemplo a ser seguido pelo resto do mundo, pelo menos no que diz respeito à violência contra a mulher. Portanto, o primeiro passo para erradicar de forma eficaz a violência contra a mulher seria que houvesse campanhas públicas nas escolas que fossem tão bem elaboradas quanto a do meio ambiente e que fossem feitas de forma ininterrupta e em todas as séries até o último ano escolar, mostrando vídeos de mulheres que sofreram agressões e as consequências dessa violência. Além de livros sobre o assunto que fossem adotados e utilizados nas escolas. Nessas campanhas, as crianças deveriam ser conscientizadas e não impostas a acreditar, pois se educa com conscientização e não com imposições. O segundo passo seria investir em publicidade nas mídias, principalmente na televisão, assim como foi feito em diversas outras campanhas de conscientização. Dessa forma, em poucos anos, a mentalidade da sociedade começaria a mudar. E nas futuras gerações não teriam este problema como um problema crônico e generalizado, e sim como um problema localizado e circunstancial. Mas não sejamos ingênuos em pensar que resolveríamos os problemas de forma definitiva, pois até mesmo os resultados das campanhas de meio ambiente ainda têm seus problemas, mas diminuiu de forma significativa. Somente no futuro, quando as gerações forem conscientizadas sobre o problema, é que grandes resultados serão atingidos. Porém, os que já são adultos já estão corrompidos pelos antigos conceitos machistas. Então, dificilmente eles teriam suas condutas machistas alteradas. Mas as crianças podem facilmente assimilar este novo aprendizado e é para elas que a atenção das campanhas precisa ser voltada. Hoje em dia, com a TV Escola, o governo federal poderia treinar e reciclar os professores no sentido de que ensinem novos conceitos e valores de convivência entre homens e mulheres.
E isso não sairia caro, pois praticamente toda escola tem uma televisão e uma antena parabólica sintonizadas na TV Escola. Sabemos que os professores e professoras no momento não dispõem de conhecimentos e metodologias para ensinar de forma adequada uma reeducação nesse sentido. Então, se faz necessário que a formação e treinamentos comecem com os mestres, pois serão eles que retransmitirão o que for passado, seja através da TV Escola, seja através de livros ou pela iniciativa do governo federal e do MEC. O assunto é tão sério que até um novo ministério deveria ser criado, tamanha a gravidade do problema. Atualmente, com a nova pedagogia brasileira, adotou-se uma multidisciplinaridade nas salas de aula, isto é, os professores não ensinam mais apenas as matérias convencionais, como português, matemática, história, etc. Hoje, as escolas têm, quando podem, laboratórios de informática que introduzem os alunos ao mundo digital. Novas disciplinas foram adicionadas no currículo escolar. Hoje, nas aulas de educação sexual, se fala sobre esse tema em salas de aula. Os mestres e mestras receberam treinamento para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, preservativos, virgindade, gravidez indesejada, relações sexuais e tudo mais relacionado à sexualidade. E é claro, o tema meio ambiente que foi inserido nos currículos escolares desde meados dos anos 80. A sociedade tem adotado novos conceitos e novas posturas, mas há muitos problemas que ainda não foram tratados com devida atenção, como a violência doméstica contra a mulher, por exemplo. Além das aulas pela TV Escola, poderiam mestres e alunos assistirem seminários e palestras também pela televisão estatal. E repetindo, isso não custaria muito. O governo federal, que gasta fortunas no atendimento hospitalar e ambulatorial das mulheres vítimas da violência machista, poderia gastar mais um pouco para parar de lutar contra os efeitos e começar a lutar com as causas dessa violência. E direcionar-se a atacar as causas significa implementar novas políticas públicas que combatam a violência contra a mulher. O último estágio desse programa viria com as famílias. Os agentes da saúde seriam os encarregados de divulgar a campanha do governo federal no seio familiar, após receberem o devido tratamento, é claro. E esse treinamento seria barato, pois poderia ser feito pela própria televisão estatal, que as escolas possuem televisores e antenas parabólicas. Tudo o que esses profissionais da saúde deveriam fazer seria dirigirem-se às escolas para fazerem um curso preparatório com aulas presenciais via TV Escola. Uma vez que eles cumprissem a carga horária necessária, poderiam ir aos seus respectivos bairros de atuação e divulgariam esta ação estatal de combate a tal violência. Mas todos os passos seriam dados simultaneamente, isto é, tudo seria feito e aconteceria na mesma época. Quanto a essa nova disciplina inserida no currículo escolar, poderia chamar-se de um mundo sem violência doméstica. E como existe também o problema da violência contra as crianças, este assunto poderia ser direcionado às aulas. Ações conjuntas requerem um esforço de todos, governo e sociedade, buscando um mundo melhor para as futuras gerações, de tal forma que homens e mulheres possam conviver como iguais. Agora, gente, para concluir aqui esse vídeo, que é o último que eu estou trazendo para esse canal sobre o tema violência contra a mulher, eu vou fechar esse vídeo aqui expressando a minha opinião sobre o livro que eu comprei, que eu usei como fonte, né, de referência para trazer todos os vídeos que eu trouxe para esse canal abordando esse tema. O livro se chama A Sociedade do Macho e a Violência contra a Mulher. Então eu vou dar a minha conclusão baseado na minha opinião agora. Então, gente, refletindo sobre tudo o que o livro disse, bom, primeiro, não é à toa que eu decidi trazer vídeos, né, falando sobre esse tema, não é à toa que
que eu quis comprar esse livro, que inclusive eu encontrei ele por acaso pela Play Store, entendeu? Quando eu li a amostra dele, eu achei super interessante. Quando eu decidi comprar, eu vi que esse livro, tudo que esse livro fala é totalmente verdade, sabe? O livro, ele expressou a verdade, ele mostrou os fatos de uma forma extremamente necessária. Então, com isso, eu acabei tomando a decisão de trazer vídeos, entendeu? No total foram 10 vídeos, cada um é referente a um capítulo do livro, né? Que tem 10 capítulos. O livro, ele começa abordando a cultura machista e no desenrolar dele, no decorrer dos capítulos, ele vai mostrando o comportamento da sociedade, eu digo sociedade como um todo, homem e mulher, que é totalmente influenciado pelas raízes machistas, e isso é um fato. E o livro, ele fecha esse tema trazendo a conclusão que deveria haver conscientização nas escolas, né, sobre o tema violência contra a mulher, que esse assunto deveria ser falado em palestras, em seminários, até mesmo na TV Escola, que é um canal aberto que nós temos agora. Então, tudo isso me fez pensar e refletir, sabe? Até mesmo sobre o que eu vi nas escolas, na minha época, né, de estudante, assim, do período desde a minha infância até a minha adolescência. Então, gente, o que eu posso falar para vocês, assim, baseado na minha opinião? É fato que as escolas trazem muitas campanhas de conscientização sobre diversos temas que você possa imaginar. E isso, inclusive, eu falo por mim, nas escolas que eu estudei, assim, na minha vida escolar, eu digo no período da década de 90 até os anos 2000, que foi o período entre a minha infância e a minha adolescência. Eu vi muitos trabalhos sendo realizados nas escolas contra o cigarro. Eu assisti palestras sobre educação sexual, inclusive o próprio livro fala que as escolas costumam abordar esse tema e costumam mesmo, entendeu? Inclusive na minha época as escolas já falavam muito sobre métodos anticoncepcionais, preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada. Eu não digo que isso não é necessário, isso é muito necessário sim. Inclusive, eu lembro que teve até uma professora que deu aula para minha turma, isso quando eu estava na 6ª série, na época eu devia ter uns 13 anos, ela mandou a turma toda comprar um livro que conta a história de uma garota que, muito nova, ela engravidou do namorado, aí no final das contas, o pai do filho dela não quis saber dela, não quis saber da criança, então ela teve que contar com o apoio da família. Então essa professora, ela fez todo mundo comprar esse livro e ela ainda passou um trabalho para que a gente pudesse fazer em cima desse tema, né, que é a gravidez indesejada, para conscientizar as pessoas, né, sobre a gravidez precoce. E eu também, na minha época mesmo, eu vi muitos trabalhos que trouxeram o tema de conscientização do meio ambiente. Isso o livro fala muito, que existe muitas leis, né, de preservação do meio ambiente. Isso é muito falado nas escolas. Eu tive uma professora do 3º ano do ensino médio que fez a turma toda assistir um filme falando sobre o efeito estufa. Até a minha sobrinha, gente, entendeu? A minha sobrinha eu já vi ela fazendo trabalhos também de conscientização do meio ambiente, falando da árvore, até vídeo ela teve que fazer sobre isso, entendeu? E eu, até sobre ética de mercado de trabalho, eu tive aula na escola, gente. Isso foi no ensino médio, entendeu? Teve um professor que dava aulas de preparação para o trabalho, que falava sobre a ética, como a gente deve se comportar profissionalmente, tal, tal. Porém, por outro lado, eu realmente nunca vi na minha vida, nem na minha época de escola, nem nos tempos de hoje, eu nunca vi, por exemplo, a escola que a minha sobrinha estuda, fazer alguma palestra, realizar alguma palestra, ou mandar ela fazer algum tipo de trabalho sobre a violência contra a mulher.
Então, o que eu tenho para falar sobre isso é o seguinte: tá, gente, a minha opinião. Fabiane, eu não acho que necessariamente deveria ser feito campanhas de conscientização contra a mulher. É claro que nos tempos de hoje, com a violência que só vem crescendo, que só vem aumentando cada vez mais, tanto é que os noticiários falam sobre isso todos os dias, esse assunto deve sim ser abordado não só nas escolas, mas também por rede social, em canais do YouTube, da mesma forma como eu estou fazendo aqui nesse canal. Mas eu também acho, na minha opinião, que essa questão vai muito mais além da falta de conscientização sobre a violência contra a mulher. Então na minha opinião, eu acho que a raiz do problema de toda a violência, não só contra as mulheres, mas contra o ser humano, desde crianças até idosos, é a falta de empatia, entendeu? É a falta de empatia pelo próximo. Então, o que eu acho que deveria ser feito é falar sobre a questão da empatia, não só pelas mulheres, mas também pelo ser humano como um todo, entendeu? Pois o mundo, gente, é tão cruel, o mundo é tão sujo e é tão podre que existe todo tipo de abuso e todo tipo de violência contra o ser humano que você possa imaginar. Se as pessoas tivessem mais empatia pelo outro, não haveria, por exemplo, mortes em brigas de trânsito, não haveria mortes por coisas banais como discussão por times de futebol, entendeu? Não haveria crianças sofrendo bullying nas escolas, não haveria preconceito social, preconceito racial, sexual. Então, não haveria também casos de mulheres sendo estupradas, abusadas nos transportes públicos. Não haveria casos de crianças e jovens sendo abusadas sexualmente pelo padrasto, pelo tio, pelo pai, pelo avô. Não haveria desigualdade social no Brasil, entendeu? Não haveria fome no planeta. Mas realmente, né, existem vários tipos de violência contra a mulher, como o próprio livro mostrou. Mas também, gente, existe uma infinidade de todo tipo de violência contra o ser humano que você possa imaginar. É o que eu falei, são coisas que a gente está cansado de saber, que a gente está cansado de ver por aí nos noticiários todos os dias. Entendeu? Uma pessoa é violentada, agredida e morta como se fosse um nada. Entendeu? A pessoa ela é tratada como se fosse um lixo. E só para vocês terem uma ideia, além da falta de conscientização sobre a violência contra a mulher, eu cansei de ver nas escolas, até mesmo nas escolas que eu estudei, acontecia muito isso. Eu cansei de ver crianças e jovens sofrendo bullying nas escolas pelos motivos mais banais e mais absurdos que você possa imaginar. Eu mesmo sofri muito bullying nas escolas que eu estudei. E só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, eu lembro de um garoto que foi o meu colega de classe durante o ensino médio, que até hoje eu não esqueço dele. Esse garoto, ele me marcou muito, mas ele não me marcou de forma positiva. Muito pelo contrário, ele me marcou de forma extremamente negativa. Sabe, eu vou dar aqui uma breve descrição desse garoto, como é que ele era, como ele agia e como se comportava. Ele era um tipo de garoto que, como aluno, ele era excepcional. Ele era excelente, ele era muito brilhante, ele sempre tirava altas notas, entendeu? Ele sempre tirava notas máximas em praticamente todas as matérias. Era uma coisa impressionante. Eu ficava boba de ver, sabe? Ele tirava notas até mais altas do que eu. E olha que eu sempre fui muito esforçada também nos estudos, entendeu? Eu sempre tirei várias notas boas, mas esse garoto, gente, ele conseguia ser o melhor da turma, assim, no sentido de nota. A maioria das notas que ele tirava era 10, era sempre 10.
entendeu? Ele era também muito participativo nas aulas, perguntava muito, era uma coisa impressionante. Só que tinha o outro lado da questão em relação a esse menino. Esse garoto, como pessoa, como um ser humano, ele era péssimo, péssimo, tá? Péssimo. O que eu tô falando aqui não é nenhuma mentira. Ele era o tipo de garoto que tinha um comportamento extremamente agressivo. Ele era muito mal educado com as pessoas, entendeu? Eu ficava boba de ver a forma rude e agressiva como ele costumava tratar todas as pessoas ao redor dele. Tanto colegas quanto professores. Ele era o tipo de pessoa, só para vocês terem uma ideia, ele era o tipo de pessoa que, se acontecia qualquer briga, qualquer discussão, sabe, qualquer coisinha com alguém, por menor que fosse, sabe como que ele resolvia essas questões? Ele metia a porrada nas pessoas, tá? O mínimo que ele fazia com as pessoas era xingar, era fazer piadinhas de mau gosto, era responder às pessoas com grosseria. Isso era o mínimo que ele fazia, o mínimo. Eu mesma cansei de ver esse garoto tratando as pessoas de forma bruta, como, por exemplo, ele atirava cadernos contra a mesa de outros colegas, ele atirava lixeira nos outros, entendeu? Inclusive, teve momentos em que eu via ele provocar briga com uma professora, entendeu? Teve um dia que ele teve um problema, uma discussão com ela, porque ele não estava gostando da forma como ela ministrava as aulas, então ele começou a tratar ela super mal. Teve um dia em que ele tratou essa professora tão mal, mas tão mal, que ela saiu da escola, ela saiu da sala de aula e da escola chorando, entendeu? Sabe, essa cena me marcou muito, de forma extremamente negativa. Quando teve a hora em que a professora estava corrigindo as provas dos alunos, esse garoto, ele tinha tratado ela muito mal, sabe? Aí teve um momento em que ela começou a chorar, assim, do nada. E ela saiu da sala de aula sem se despedir de ninguém. Eu fiquei muito triste por ela, fiquei muito triste em ver aquela cena. E até eu, gente, tive problemas também com esse garoto. Nem eu pude escapar disso, sabe? Teve coisas assim, teve problemas que aconteceram entre eu e esse garoto, que quando eu me lembro, eu também me sinto muito mal, sabe? Eu me sinto tão mal quando vem esses flashes, essas lembranças dos problemas que aconteceram entre eu e esse garoto, a forma como ele me tratou também, sabe? Tanto é que eu gostaria de nunca ter conhecido esse garoto na minha vida, entendeu? Tudo que eu queria é que ele nunca tivesse cruzado o meu caminho. Teve vezes, não foram poucas, em que ele fez brincadeiras comigo de mau gosto. Ele, por exemplo, ele já pegou a minha mochila na sala de aula e ficou brincando de jogar a minha mochila na mão de outro colega, entendeu? E quando eu revidava essas brincadeiras de mau gosto, se eu fosse enfrentar ele, se eu fosse ter uma postura para me impor diante dessas coisas que ele fazia, ele me ameaçava, entendeu? Ele falava que se eu fosse na secretaria denunciar os abusos que ele fazia comigo e o que eu via ele fazer com os outros, ele falava que iria me meter a porrada, entendeu? Falava que iria me matar, sabe? Ele falava que iria me bater, me espancar, entendeu? Tudo para que eu não fizesse nada. Então, gente, por que eu tô contando isso para vocês? É porque, na verdade, de nada adianta você ser um ótimo aluno, você tirar notas excelentes em todas as matérias. De nada adianta você ser um aluno excepcional se você não tem noção de empatia, de respeito
pelo próximo, tá entendendo? E é justamente essa falta de empatia que o ser humano tem com o outro que faz homens abusadores, homens abusivos, homens violentos, inclusive contra namoradas, contra as esposas, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? A falta de empatia gera a violência. Isso engloba também a violência contra a mulher. Então, eu acho que o que falta mesmo nas pessoas é noção de empatia, de respeito pelo próximo. Isso vale também na preservação do meio ambiente, que esse livro abordou tanto, tá? Porque a falta de empatia das pessoas, a falta de respeito e de noção é tão grande que existem milhares de pessoas no mundo que não preservam o meio ambiente. Então, a forma que eu vejo, tudo bem, né? Realmente, o governo ele tenta conscientizar as pessoas através de leis, as escolas tentam conscientizar, mas existem muitas pessoas sem noção por aí que não querem nem saber de porra nenhuma, entendeu? E as pessoas são tão sem noção da vida, mas são tão sem noção que elas matam os animais para conseguirem lucrar. Tanto é que existem muitas espécies aí de animais que entraram em extinção. Se não fosse isso, gente, se todo mundo realmente preservasse o meio ambiente, não haveria espécies de animais ameaçadas de extinção, sabe? E é graças a essa ganância das pessoas que a gente está enfrentando esse problema mundial, que é a questão da pandemia do coronavírus, entendeu? Então, eu espero que essa situação mundial da pandemia, eu espero de verdade que isso faça as pessoas pensarem e refletirem sobre conceitos, sobre valores da empatia, da valorização da vida de seu próximo, tá? É isso que eu espero, de verdade. Pois o mundo é tão doente, mas tão doente, que as pessoas, elas são tratadas como um lixo, as pessoas são tratadas como se fosse um nada. Eu não digo isso somente me referindo às mulheres, eu digo isso em relação ao ser humano como um todo, tanto crianças, adolescentes, jovens, idosos e até mesmo os próprios homens, entendeu? Porque os homens também sofrem violência nesse mundo, os homens também são assassinados. Então, gente, essa questão aí é sobre a violência contra a mulher que eu mesma quis trazer, que eu quis abordar. Eu acho que as raízes mesmo vão muito mais além da falta de conscientização. O grande problema, a grande questão é a falta de empatia das pessoas pelo seu próximo, tá? Então essa é a minha opinião, uma opinião sincera que eu quis passar para vocês, para fechar esse vídeo, que foi a parte final desse tema, com uma conclusão que dessa vez eu quis expressar com a minha opinião pessoal. Então, gente, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha conseguido passar uma mensagem útil para vocês, que isso também faça vocês pensarem e refletirem. E muito obrigada por terem me assistido. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.